com vocês, antes de eu pregar, eu quero pregar esse texto aqui, orar com vocês em Jeremias 29. Jeremias 29, versículo 11 e versículo 12. Tá? Eu quero orar com vocês o texto de Jeremias 29, versículo 11 e versículo 12. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu os ouvirei. Versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o coração. Então eu vejo que Deus tem um futuro para nós. Eu vejo que Deus tem um futuro certo para o Brasil, para as nações. Deus não nos deixará, queridos. Então nós podemos orar por nossa nação. Eu quero muito que você invoque a Deus agora. Por pessoas que você sabe que estão com muito medo do futuro. Porque Deus tem pensamentos de paz. Então você possa orar. Deus, dai-nos os pensamentos de paz que o Senhor tem para nós. Deixe os seus pensamentos, Senhor, cobrirem os nossos pensamentos. Eu abro mão de pensar aquilo que o Senhor não pensa. Porque o Senhor tem um futuro, o Senhor tem um projeto. Então eu quero que você ore, feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, Pai, ao Deus que tudo pode, ao Senhor que disse que se deixará ser encontrado, ao Deus e Pai que nos diz que quando nós o buscarmos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso ímpeto, o Senhor se deixará encontrar. Então nós oramos agora, ó Deus da glória, ó Pai da eternidade, ó Deus absoluto, ó Alfa, o Ômega, o primeiro, o último. Nós oramos agora ao Deus da nossa vida, que cubra-nos com teus pensamentos. Cubra, Senhor, o teu povo com os teus pensamentos. Teus pensamentos são sanos, teus pensamentos são mais profundos, teus pensamentos são mais completos, teus pensamentos são mais ricos, teus pensamentos são mais abençoadores, teus pensamentos e os seus planos, Senhor, não se frustram. Então cobre a nossa mente, Senhor. Nesta hora eu oro para que o Senhor cubra a mente do seu povo com os teus pensamentos, que o teu povo possa, Deus, entrar nos teus pensamentos, Senhor. Oh, Pai, viver teus pensamentos, para que em nome de Jesus possamos compreender a chamada do nosso propósito. Oh, Deus, porque a tua palavra diz que os teus pensamentos são melhores que os nossos. Oh, Pai, a Bíblia diz que os seus caminhos são mais altos, que o seu propósito, Senhor, não se frustrará. Por isso, Pai, a tua palavra nos diz que o Senhor tem pensamentos de paz para nós e não de mal. Pensamentos, Deus, que vão mudar nossa vida. O Senhor já sabe no amanhã, Pai, como o Senhor abençoará o teu povo, a tua igreja e as nações. Por isso, Deus, ajude-nos a pensar, Senhor, hoje, como o Senhor pensa, Pai. Porque eu sei que o Senhor está no nosso amanhã. Eu sei que o Senhor visitará, já visitou o seu povo no amanhã. Por isso, Pai, em nome de Jesus, libera, Senhor, libera a sanidade, Senhor. Libera a tranquilidade, libera a paz, Pai. Libera o teu governo sobre nossa mente. Nós levamos cativo o nosso pensamento a Cristo. Sim, Cristo, Senhor, é dono do nosso pensamento, porque a tua palavra diz que nós temos a mente do Senhor. Então, em nome de Jesus, queremos agora, em nome de Jesus, atrair teu pensamento, Pai. Oh, Senhor, porque o Senhor pensa coisas boas sobre nós. Deus, abençoe nossa nação,
Abençoe, Senhor, o governo desta nação, os líderes, Senhor, instituídos desta nação. Abençoe cada povo. Abençoe, Deus, aqueles, ó Senhor, que estão em linhas de frentes, que estão em batalhas, Pai. Pai, em nome de Jesus, libera, Senhor, saúde, libera sabedoria. Oh, Deus, ilumina o entendimento, Pai. Como está escrito, o apóstolo Paulo diz que o Senhor iluminará nosso entendimento. Oh, Pai, faz crescer, Deus, faz crescer o entendimento para encontrarmos a cura, para que seja encontrada a cura, Senhor, a vacina, o remédio, sei lá, meu Deus, mas que em nome de Jesus, Pai, o teu povo, Senhor, possa estar tranquilo nesta noite, que nada venha roubar a paz deles, que nada venha roubar de todo entendimento, porque o Senhor tem bons pensamentos a nosso respeito. Oh Deus, faz-nos descansar no teu amor, faz-nos descansar nas tuas delícias, faz-nos descansar em ti, Senhor. Oh Pai, porque levamos os nossos olhos para os montes, e o socorro vem do alto, o socorro vem de ti, porque o Senhor está no alto, Pai. Oh Pai, o Senhor habita em um alto e bendito refúgio. Oh Pai, em nome de Jesus, teu refúgio é sublime. Por isso nós, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor, Pai, que nos ajude a pensar como o Senhor pensa. Nos ajude, Pai, com pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro esperançoso. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Bom, agora sim, Josué capítulo 3. Josué 3. Josué capítulo 3, queridos. Glória a Deus. Nós entramos numa palavra onde fala exatamente isso. Que Deus tem sempre algo bom para o seu povo. O Senhor está atrás de pessoas obedientes. Você já parou para pensar, para imaginar o que Deus está preparando nesse tempo para você, para mim, para nós? Você já parou para imaginar o que Deus está consertando? Você já parou para imaginar o que Deus está colocando, arrumando, endireitando nesses dias? Esses são dias muito loucos, aonde todo mundo fala e expressa acerca da Covid. Só o que se ouve é Covid e coisas secundárias. Mas eu acredito que Deus está fazendo algo muito louco, extraordinário. Ainda que a gente esteja distante, vendo isso de uma maneira distante. Eu vou mostrar isso na Bíblia para vocês. Porque isso marcou meu coração. E eu sei que vai marcar o seu também. Porque o nosso Deus está preparando algo agora mesmo. Isso é extraordinário, amados. Então vejam só o texto. Eu vou ler todo, tá? É um texto curto, 17 versículos. Me acompanha aí, tá bom? Se você quiser ficar de pé, fique em pé. Se não, fique sentado, deitado, sei lá. No conforto da aconchego do seu lar, tá bom? Levantou-se, pois, Josué, de madrugada, e partindo para Sitim, ele e todos os filhos de Israel vieram ao Jordão e pousaram ali, dormiram ali, antes de atravessá-lo. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do pacto do Senhor, vosso Deus, sendo levada pelos levitas, sacerdotes, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Haja, contudo, entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, e não vos acheguei a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca dantes passastes. Disse Josué também ao povo:
santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E falou Josué ao sacerdote, dizendo: levantai a arca do pacto e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca do pacto e foram andando diante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, serei contigo. Tu, pois, ordenarás ao sacerdote do pacto, dizendo: à beira das águas do Jordão, aí parareis. Disse então Josué aos filhos de Israel: aproximai-vos e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. E acrescentou: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente expulsará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, e os perizeus, e os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca do pacto do Senhor de toda a terra passará diante de vós para o meio do Jordão. Tomai, pois, agora 12 homens da tribo de Israel, de cada tribo um homem, porque assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, estas serão cortadas, isto é, as águas que vêm de cima, pontuadas pararão. Quando, pois, o povo partiu de suas tendas para atravessar o Jordão, levando os sacerdotes a arca do Senhor, a arca do pacto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se mergulharam à beira das águas, porque o Jordão transbordava a todas as suas ribanceiras durante os dias da colheita. As águas que vinham de cima, parando, levantaram-se num montão, muito longe, à altura de Adã, cidade que está junto a Zeretã, e as que desciam do mar da Arábia, que é o mar salgado, foram de toda cortada. Então o povo passou bem em frente de Jericó. Os sacerdotes que levaram a arca do pacto do Senhor pararam firmes, perseverantes, em seco, no meio do Jordão, e todo Israel foi passando a pé, enxuto, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Amém. Bom, 17 versículos, né? É isso mesmo? 17 versículos nós lemos aqui, mas nós vamos nos concentrar em alguns, tá? Então é muito interessante, por quê? Porque esses são dias onde Deus trabalha. Esses são dias onde Deus trabalha e nós também. Embora pareça até um trocadilho, porque nós estamos em casa, as empresas fecharam por causa da quarentena, mas esses são dias onde precisamos nos posicionar para um milagre. Isso serve até de tema da nossa mensagem: posicionados para o milagre. Tomarmos posição. E essa posição, ela, como eu posso dizer aqui, ela vai mostrar, queridos irmãos, a glória de Deus. A posição que nós tomamos vai mostrar a glória de Deus, o Deus de toda a terra. Né? Nós vimos no texto, queridos irmãos, que Deus tem uma tarefa e você também tem, eu também tenho. Versículo 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Então Deus tem uma tarefa. Qual é a tarefa de Deus? É o amanhã. O amanhã pertence a Deus. Nós falamos na sexta-feira sobre isso. O amanhã não nos pertence. Jesus falou: basta a cada dia o seu mal. Então o amanhã pertence a Deus. E como o amanhã pertence a Deus, nós temos que confiar em Deus. Nós temos que confiar a Deus os problemas de amanhã.
Nós vamos ter que aprender a confiar a Deus os problemas de amanhã e abraçar os processos de hoje. Confiar a Deus os problemas de amanhã e abraçar os processos de hoje. Deixe Deus agir no seu amanhã, permanecendo você no seu hoje. Então, a tarefa de Deus, qual é, pastor? Cuidar do amanhã. Qual é a tarefa de Deus? Cuidar do amanhã. O amanhã pertence a Ele. Qual é a minha tarefa, pastor? Santificar. Tarefa de Deus, cuidar do amanhã. E a minha? Me santificar. Tarefa de Deus, cuidar do futuro. E a minha? Tomar posição. Posicionar-me. É o que está escrito aqui. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. E eu quero te dizer, queridos irmãos, que a única coisa que eu posso fazer nesses dias é me santificar. A única coisa que eu posso fazer nesses dias é me santificar e deixar Deus trabalhar no meu amanhã. Porque você vai ficar ansioso e parece que não há outro termo de falar sobre isso, e não colocar a ansiedade no meio. Porque você vai ficar ansioso se você não pode mudar nada? A única coisa que você pode fazer é agora mesmo se santificar. É você tomar posição. Santificar fala de um processo de hoje. E esse processo passa por limpar-se. Esse processo passa por se separar. Esse processo fala de devoção, de entrega, de confiar somente nele, de acreditar somente em Deus. Eu disse nesses dias, eu disse ontem, na live de ontem, que nesses dias não tem como. Nós temos que cavar fundo até encontrarmos a rocha, para fincarmos alicerces. Porque são dias onde, de repente, acontece alguma coisa. O vento sopra, o mar, o rio bate com ímpeto. Queridos irmãos, acontecem coisas que não programávamos, mas a casa não cai. Isso é santificação. Santificar-se é não permitir que a casa caia. E a casa não cai por quê? Porque eu encontrei a rocha. E para encontrar a rocha, eu dizia ontem, dá trabalho, é trabalhoso. Porque tem que buscar, tem que ler a palavra, tem que meditar nela, tem que orar, tem que jejuar, tem que fazer coisas que habitualmente você não faz, porque isso não é interessante. Interessante para nós é estarmos nesse tempo, e para muitos assistir Netflix, jogar, fazer joguinhos e fazer qualquer outra coisa. E a gente se sente satisfeito, sentado no sofá assistindo uma televisão. Mas isso não vai manter, não vai te trazer santidade, meu irmão. Relacional, santidade relacional, nós já temos, Efésios 1:4. Mas precisamos agora da santidade posicional, da postura. Nós queremos fazer o trabalho de Deus quando nós nem fazemos o nosso. O trabalho de Deus é o amanhã. Ele sabe de todas as coisas. A Bíblia diz que os seus cabelos estão todos contados. Até você que já perdeu todos eles. O Senhor já contou antes que ele caísse. Mas a Bíblia nos diz, queridos irmãos, que o Senhor cuida de nós. Porque assim como as ervas no campo, elas se vestem, e nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu, Deus dá alimento aos pássaros, que nem trabalham, nem fazem nada, eles encontram alimento. Oh, meu amado irmão,
minha querida irmã. Deus está trabalhando pelo teu futuro. Um futuro certo, nós lemos aqui, foi base de oração. Um futuro certo, cheio de esperança. Então, qual é o seu processo de hoje? Se santificar, dedicar-se mais a Deus nesse tempo. Eu dizia ontem, queridos irmãos, que nesse tempo a gente vai aprender, né? A nossa esperança é que todo mundo aprenda alguma coisa. Mas eu não sei se todo mundo vai aprender. Eu não sei se todo mundo vai ter a capacidade de assimilação educacional nesse período. Porque o coração do ser humano, ele é enganoso. O coração da gente é enganoso. Mas eu falando diretamente para você. Você que me assiste deve ser cristão ou simpatiza com o cristianismo. Se você passar por esse período e não aprender nada, que outra lição você vai ter que ter para aprender alguma coisa? Se a gente não melhorar como gente, como pessoa, como ser humano, eu vejo que a gente vai continuar preocupado com amanhã. E preocupação excessiva, né? Preocupar-se, preocupamento. Nós vamos ocupar, quando você está preocupado, você está ocupado com antecedência, preocupado. Mas a preocupação não é todo ruim. O ruim é a preocupação excessiva. É você saber que você não pode aumentar um côvado na sua estatura naturalmente. Então você recorre a saltos. Para não ser baixinho, baixinha, quer ficar mais alto. Há uma plataforma. E chegou o tempo, amados irmãos, de nós não sermos mais conhecidos como pessoas que têm uma aparência exterior bonita. Sim, é bom estar bonito, é bom estar cheiroso, é bom se arrumar. Mas como anda o seu coração? Como vai as estruturas, a base que sustenta? Será que é um chão falso, é uma areia? Será que é um chão? E não dá para diferenciar um do outro, porque eu disse que aparentemente as duas casas são construídas numa base igual, linear, areia. Mas o que vai fazer toda a diferença é aquilo que está escondido, aquilo que está oculto, aquilo que ninguém vê, aquilo, sabe, que ninguém conhece. Oh, amados irmãos, eu oro para que nesses dias nós possamos estreitar o nosso relacionamento com o eterno Deus. Eu oro para que nesses dias nós possamos termos luz na nossa mente, mas fogo no coração. Esses são dias onde nós precisamos mais do que nunca ter luz na mente e fogo no coração. Porque nós precisamos nos santificar, dedicar a Deus a nossa vida. Sabe? E nessa santidade de comportamento, porque o Senhor estava tirando o povo lá do deserto. Lembra? O povo estava no deserto. O pai desse povo que vai passar esse Jordão, morreu tudo no deserto, a maioria era tudo incrédulo. Vocês se lembram da história? Eles queriam tudo voltar, eles enchiam a cabeça de Moisés. Ora não tem pão, ora não tem água, não tem carne, puxa vida. Eles nunca cresciam em estatura, eles não amadureceram. Pelo contrário, eles tinham uma mentalidade chucra, pequena, vazia. Eles eram invasivos. Eles apenas queriam os benefícios de andar com Deus.
mas não queriam, sabe, estreitar um relacionamento com Deus. O pai dessa turma aqui, os pais deles foram os pais que rejeitaram a voz de Deus lá no monte. Quando Deus apareceu, também falou para eles, lá através de Moisés, santifica o povo, daqui 3 dias eu vou vir, vou visitar. E quando acontecer, eles falaram, não, Moisés, não queremos ouvir Deus, é horrível. Que Deus fale contigo e você fale conosco. Essa turma aqui é a turma, queridos irmãos, que Deus falou assim, Moisés, eu vou acabar com todos eles, eu não aguento mais. Deus falar isso, hein? Eu não aguento mais. Era um povo que vivia de aparência, povo de Deus, mas só era aparência, não tinha profundidade. O oculto deles era vazio, não tinha lugar no secreto, sabia? Eles não tinham lugar no secreto, não reservaram lugar no secreto, porque só viviam de encrencas em encrencas, só encrenquinha, só, sabe, coisa rasa. Esses são dias que Deus está nos levando para águas profundas, você não percebeu? A gente começa no raso, mas Deus vai nos aprofundando, amados. E aí ele só sabe, intriguinha, e queria se levantar contra o líder, queria, olha, irmãos, só Deus. E aí esse povo aqui, eles aprenderam com os pais, eles ouviam o pai adorando a Deus de manhã e de noite reclamando. Eles ouviam os pais à noite adorando a Deus e de manhã dizendo, vamos comer esse fastio de pão de novo. Então o que eles tinham no coração? Eles tinham no coração, irmãos, uma tendência, não estou dizendo que eles eram aqui, uma tendência de duvidar de Deus, de reclamar também. Qual era a garantia que Josué tinha que eles não reclamariam? Então Deus fala assim, santifica o povo, separa o povo, põe o povo em ordem. O povo agora tem que ter uma santidade relacional, porque do relacionamento sai o comportamento. Então nesses dias, irmãos queridos, Deus está à procura de gente que se relaciona com Ele para que nasça, para que seja germinado em nós, santidade comportamental. Fala muito dessas atividades comportamentais hoje, né? Mas eu acho que essa palavra cabe aqui. É isso que a Bíblia nos ensina, quer ver? 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 e 15. 1 Pedro 1, 14 e 15. Filhos obedientes, não se permitam. Filhos obedientes, não se permitam. Então a questão toda aqui é até onde você quer. Até onde você quer servir a Deus e até onde você quer se entregar ao pecado. Não se deixem, para que eu não saia pela porta que está aqui à minha direita, eu preciso não abrir essa porta. Está entendendo? Porque se eu abrir essa porta, ela me dá espaço para ganhar o lado de fora. E para que eu abra a porta, eu preciso ter uma ação, uma atitude. Quando eu não permito aqui, não se deixem amoldar, ter forma, ser formado pelos maus desejos, por aquilo que não glorifica a Deus, por aquilo que não louva a Deus, por aquilo que não interte Deus, por aquilo que não traz graça ao olhar de Deus. Quando eu me amoldo, isto é, eu me pareço com aquilo. E a Bíblia fala que eu tenho que não permitir isso. Eu tenho que não permitir que coisas que contaminam
criem forma em mim, me vistam. Porque a ordem de Deus é clara. Revestir-vos de toda a armadura de Deus. Revestir-vos. Enchei-vos do Espírito Santo. Então a ordem de Deus é bem clara, irmão, irmã. Revista-se do que é glorioso, do que é honroso, do que é justo, do que é íntegro. Isso é santidade. Isso é santidade. Um dia Jesus falando lá em uma carta, a carta de Apocalipse, a igreja, acho que é de Tiatira, ele fala assim: tens a aparência de vivo. Tens a aparência de vivo, mas está morto. Então vejam só, a aparência para o homem fala muito, para Deus não fala nada. Eu não olho para a aparência, lembra? Quando Samuel achou graça nos filhos de Jessé, porque eles eram fortes, musculosos, bons soldados. Deus falou: oh, rapaz, eu não vejo, a minha ótica não é natural. A minha ótica é sobrenatural, é diferente da vossa. Porque eu não vejo como o homem vê, eu vejo o interior. Eu esquadrinho os corações, diz a palavra. Eu esquadrinho os pensamentos. Eu entro no âmago de uma pessoa. A palavra de Deus, ela é poderosa para trazer apontamento lá onde está a junção da alma e do espírito. Aleluia. Deus está falando conosco, irmãos. Deus quer fazer algo no nosso amanhã. E para que Deus faça algo no nosso amanhã, nós temos que nos santificar hoje. Santificação passa pela fé em Deus. Tem dias, eu sei, que você não tem uma fé grande. Até eu, irmão, tem dias que eu não tenho uma fé grande. Tem dias que a minha fé não é tão grande assim. Eu acho que é raro nos dias atuais encontrarmos alguém que está com uma fé constante o dia todo. Tem hora que o seu nível de fé cai. Mas o problema não está aí. O problema não é ter uma fé pequena. O problema é em quem você deposita a sua fé. Na verdade, a solução está em quem você deposita a sua fé, seja ela grande ou pequena. Se você deposita fé na dúvida, fé nos problemas, fé no demônio, é o que você vai receber. Dúvida, dor de cabeça, problemas e problemas. Mas quando você ainda abatido ou abatida, deposita a pouca fé que você tem na pessoa do Senhor Jesus, a Bíblia diz então que o justo viverá pela fé. Aqui não fala de uma fé enorme, fala que viverá pela fé. Porque se eu tiver uma fé pequena, tamanho de um grão de mostarda, essa fé é gradativa, sabia? Porque uma semente, um grão lançado em terra, ele vai germinar, ele vai se tornar uma árvore e vai dar semente depois, vai dar frutos. Então a fé, ela é gradativa. Hoje ela pode estar pequena, mas amanhã, você esperando em Deus, depois dessa mensagem, então, a sua fé vai estar lá em cima no topo. Mas se amanhã você acordar e sua fé não estiver tão grande assim, hoje a sua fé está grande e amanhã não estiver tão grande assim, o mundo não vai acabar por causa disso. Continue depositando a sua fé na pessoa certa, na pessoa do Senhor Jesus. Isso é santificação. Santifique-se colocando a tua fé na pessoa certa, no Senhor Jesus. Então, Pedro fala assim: filhos obedientes,
Não se deixe amoldar pelos mesmos desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo quem os chamou, sejam santos vocês também em tudo que vocês fizerem. Sejam santos em tudo que vocês fizerem. Isso é posicionamento. Sejam santos. Lembra? O Senhor falou assim, ó, pega a arca. Chama aí os sacerdotes, pega a arca. E quando eles colocarem o pé na beira do rio, que está em cheia, as águas vão parar, vai abrir-se um caminho no Jordão para vocês passarem. Mas veja o versículo 17, o último versículo. Os sacerdotes que levavam a arca do pacto do Senhor pararam firmes em seco. Aonde? No meio do Jordão. Pararam firmes, pararam perseverantes, firmes. Nada os movia. Porque quem conhece a Deus, irmãos, e assim começa no raso, ele continua a caminhada. Ele continua na caminhada. E ele só para se Deus falar para parar. Isso é obediência. Isso é obediência. Deus parou o povo no meio do caminho. Parece alguma coisa? Te lembra alguma coisa isso? E eles pararam no meio do caminho. Outra coisa, a Bíblia diz, no versículo 4, que o povo deveria seguir a arca de longe. 2.000 côvados. Isso dá mais ou menos 1 quilômetro de distância. 2.000 côvados é igual a 1 quilômetro. 1 quilômetro. Oh, amados irmãos, eles deveriam ver, sabe, a arca de longe. A arca estava longe, a presença de Deus estava longe. E às vezes, deixa eu falar uma coisa para você aqui, versículo 4. Nós vamos ter que aprender a ver o milagre de longe. Vou repetir. Às vezes você vai precisar ver o milagre de longe. Você vai ter que confiar na glória que Deus depositou, ainda que ela esteja um pouco longe. Mas Deus falou que é uma glória, Ele é a arca do pacto. A arca do pacto do Senhor de toda a terra. A arca do pacto. Por que pacto? Porque Deus tem uma aliança com a gente. Não fomos nós que fizemos uma aliança com Deus. Foi Ele que fez uma aliança conosco. E Ele tem um pacto. Ele tem uma aliança. Ele não mente jamais. E às vezes nós vamos ter que ver um milagre à distância. Deus fez uma promessa, versículo 13. Há uma promessa, no versículo 13. Porque assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, estas serão cortadas. Isto é, as águas que vêm de cima, amontoadas, vão parar. O Deus do pacto falou, assim que colocar o pé no raso, vai parar. Quem é que manda parar? Deus. Quem é que manda parar? Deus. Vai parar. Vai parar. Vai parar. Daqui a pouco, ele vai dizer assim, enfermidade maldita, vai parar. Vocês vão ver. Vai parar. Vai parar. Vou repetir de novo. Vai parar. Vai parar. O que nós fazemos então, pastor? Santifica. Obedece. Acredita. Age. Tenha perseverança. Seja firme. Você está no meio da caminhada. Vai desistir por quê? Seja firme. O povo tem que atravessar esse Jordão a seco. Seja firme. De vez em quando nós vamos ver, sabe, um milagre lá de longe. Sabemos que está lá o futuro. Está lá.
Mas aqui, irmãos, porque nós não estamos preocupados com o futuro, nós nos preocupamos agora com o presente, de nos relacionarmos com Deus, de adorarmos a Ele, de nos envolvermos com o seu amor, de não desobedecermos seus mandamentos. Então nós temos um vislumbre do futuro. Por quê? Porque a Arca da Aliança, queridos irmãos, o Deus do pacto está conosco. Naquela época eles tinham que ter uma distância, mas nós lemos na Bíblia que perto está o Senhor, que o Senhor, se as palavras dele estiverem em nós, sabe, se ele estiver em nós com as suas palavras, então nós vamos saber que ele nos ama, porque ele está em nós, e nós somos amados dele e do Pai. Ele está em nós, ele falou que não nos deixará. Hoje a Arca da Aliança não está longe de você, não está longe de mim. Ele é a arca, irmãos, ele é a glória do Pai. A Bíblia diz que vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus está conosco. Oh, aleluia, louvado seja Deus. O que você tem que fazer? Sustenta essa glória nos seus ombros, põe essa glória nos seus ombros. Oh, louvado seja Deus. Para de mimimi, para de qualquer outra coisa que não agrada a Deus. Viva uma vida de santidade, viva uma vida que se destaca para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aprofunda o seu relacionamento, cava mais, encontre essa rocha, faz o seu alicerce lá no profundo. Você não precisa gritar para todo mundo ouvir que você mudou. Deixa as pessoas verem a sua mudança através da sua profundidade com Deus. Aleluia. E aí nós encontramos o texto, glória a Deus, o texto, queridos, que continua dizendo que nós temos que continuar servindo a Deus. Quer ver? Outro texto aqui, 1 Pedro também, lá em Pedro 1:9. 1:9. 1 Pedro 1, verso 9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da sua alma. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Deus tem uma promessa. Se lembre disso todos os dias. Lembre Ele todos os dias da promessa que Ele tem. Um futuro certo, cheio de esperança. Isso é uma promessa. Eu tenho bons pensamentos acerca de você, acerca de nós. Pensamentos de paz e não de mal, para mudar a vossa sorte, para fazer com que vocês tenham esperança. Nesse tempo de desesperança, irmãos, nós temos uma promessa. Deus tem um futuro certo para nós. Lembra Ele disso todo dia. Não se canse de lembrá-lo. Como se Ele fosse esquecer, né, irmãos? Deus não se esquece. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas lembre-o todos os dias. Lembre o Senhor. Fale isso a Ele. Deixa Ele fazer o trabalho dele. Senhor, eu sei que o Senhor está construindo o meu futuro. E eu estou esperançoso com isso, Senhor. Porque é um futuro de esperança. Não é um futuro perdido, sombrio. Quando eu chegar lá no meu futuro, eu sei que lá o Senhor já está. Porque é isso que Deus está fazendo, Deus está trabalhando no nosso futuro. Eu não posso estar no futuro, mas o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, o Deus de toda a terra, o Deus de pacto, Ele está no teu futuro. Ele chegou lá. Ele chegou lá primeiro que todo mundo. Estávamos mortos, lembram? Efésios 2. Mas Ele nos vivificou. E nos fez assentar com o seu Filho Jesus. Efésios capítulo 2. Estando nós mortos ainda em nossos pecados e delitos,
estando nós mortos, Ele nos deu vida. Ele nos chamou da sepultura. Ele nos tirou, irmãos, do governo do diabo. Para nós podermos ter um futuro, irmãos. Para nós nos tornarmos uma igreja gloriosa. Eu disse esses dias, eu tenho dito, que outro dia, esses dias, Deus me pegou no secreto e eu orava a Deus e eu chorava porque eu falava, Senhor, me perdoa, porque eu não tenho sido essa igreja gloriosa que o Senhor tanto deseja. Nós temos falhado como igreja. Nós temos falhado como gente que se diz que é cristão. E eu estava orando e Efésios capítulo 5 fala sobre isso. Uma igreja imaculada. Uma igreja pronta para se encontrar com o seu esposo, como está em Apocalipse. E eu orava e eu falava, Senhor, me perdoa. Peço perdão, Senhor, por não estar do jeito que o Senhor quer que eu esteja, mas me ajude, me ensine. E muitas vezes Deus vai trazer, irmãos, para nos ensinar coisas que querem nos mover do lugar, sabe? Ele vai trazer coisas para nos ensinar através de coisas que querem mover a gente do lugar. Mas a Bíblia está nos dizendo aqui, versículo 17, nós temos que tomar posição. Os sacerdotes pararam no meio do rio, posicionados, firmes, inabaláveis. Eles ficaram, irmãos, numa postura de quem sabia o que estava fazendo. Porque eles tinham que liberar o povo para passar em seco. E Deus falou que iria liberar o povo para passar em seco através da postura daqueles homens. Eles foram para o meio do rio, o rio que ficou seco, irmãos. Alguma coisa extraordinária aconteceu ali. A arca de Deus, a presença de Deus, fez com que as águas obedecessem a postura dos homens de Deus. Vou repetir, a glória de Deus fez com que as águas obedecessem à postura dos homens de Deus. Oh, amados irmãos, não é isso que Jesus fala em meu nome? Expulsarão os demônios. Se comerdes alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. E colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso é postura de homem de Deus, de gente que ouve a voz do seu Senhor e sacrifica os seus desejos, sacrifica as suas vontades, que entende que diariamente tem que carregar sua cruz, de ir, irmãos, para onde o Senhor quer. É dizer não para você mesmo. É enfrentar seus gigantes. É derrotar seus gigantes. É abrir mão de ofensas, de embaraços que te prendem, que te seguram. É tempo de santificação. Não é tempo de nós nos conformarmos com esse sistema. Esse é um tempo, irmãos, de vivermos uma total transformação pela renovação da nossa mente. É tempo de vivermos uma renovação de mente para nós experimentarmos. É isso que a Bíblia diz em Romanos 12, 2. Quando você vive uma transformação de mente, você não se permite ser moldado, ser comprado por outro, porque você já tem um dono. O seu dono é um Deus de pacto, é o Deus de toda a terra, aleluia. É um Deus que está me dizendo aqui para que você se lembre das promessas que Ele fez a você. Porque Ele fez a promessa a você, porque Ele olhou para a igreja dele. Então Deus tem um compromisso com a sua palavra. E quando Deus se compromete, Ele fala que a sua palavra, ela vem e faz uma ação poderosa. E o Paulo fala que nós podemos experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esses níveis, que eu não vou falar deles agora, mas são níveis. Por causa do que, pastor? Da transformação. Nós precisamos ter postura nesses dias, irmãos. Nós precisamos ter postura.
Nós precisamos ter as posturas poderosas para que Deus continue a trabalhar. Enquanto Deus trabalha, você tem postura, você tem perseverança, você se mantém firme, porque você confia no Senhor que disse que você iria chegar do outro lado. Ele falou que você iria chegar do outro lado, mas você não iria sozinho. Deus não vai abrir o mar só para mim, irmãos. Deus vai abrir o mar para nós todos. Nós somos um povo, pelo amor de Deus, irmãos. Tira isso da cabeça. Que Deus vai fazer as coisas só para você. Não vai, Deus vai fazer para nós. Porque nós somos a sua igreja, nós somos o seu povo. Deus nos alcança individualmente? Sim, claro. Mas Deus nos alcança individualmente e nos coloca em uma comunidade. Pessoas que estão se santificando também. Onde há níveis de santificação, de compreensão dessa santificação, dessa fé, dessa obediência. Mas somos a sua igreja. Então esses são dias onde Deus está prometendo fazer coisas extraordinárias. Se nós estamos agora parados, irmãos, então paremos firmes. Esse Jordão já abriu as águas. Aquilo que era intransponível, aquilo que nos separava do outro lado, o texto diz que já não separa mais. Lembra? O véu que separava já não separa mais. Foi rasgado de alto a baixo. O que nos separava, irmãos, já não separa mais. Nós estamos no meio do caminho. E no meio do caminho, irmãos, aviva a tua obra. Bota fogo nesse teu povo, Senhor. Traz vida para todos nós, Senhor. No meio do caminho que ninguém se perca. No meio do caminho que ninguém desista. No meio do caminho que ninguém volte para trás. No meio do caminho que ninguém fique para trás. Bota a vida nesse povo, Senhor. Para que esse povo se mantenha firme e chegue do outro lado. Para que a gente espere. Para que os líderes, para aqueles que foram chamados, tenham posicionamento, para que todo o povo não fique para trás, mas todo o povo passe. Deus está nos chamando nesses dias, e dizendo assim, ó, parem de se preocupar com o futuro. O futuro pertence a mim. Faça o que vocês têm que fazer hoje. Santifiquem-se. Aleluia. Santifiquem-se. Porque Deus muitas vezes, irmãos, eu escrevi isso aqui, eu vou ler para vocês. Deus não nos trouxe águas rasas. Versículo 15. Versículo 15, tá? Deixa eu voltar para lá, né? Versículo 15. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés mergulharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava todas as ribanceiras durante todos os dias da cega, as águas que vinham de cima parando, levantaram-se num montão. Você pode imaginar? Mas não pararam assim, distância de uma parede à outra. As águas pararam em outra cidade. A glória de Deus, Deus de toda a terra, irmão, isso é demais. Não estava só presente ali, onde estava o povo. A glória de Deus emanava para todos os lugares através do povo. Você parou para pensar nisso? É mais ou menos assim, amados. A nossa igreja está localizada ali na rua Manuel Martins de Melo, próximo ao Hospital Santa Marcelina. Imaginem vocês, a glória de Deus tão profunda, tão intensa, no meio ali do povo que se reúne ali nesse endereço,
que as pessoas começam a ser curadas no Santa Marcelina. Só para a gente ter uma dimensão. As pessoas começam a ser tomadas de vida, porque a presença de Deus, ela vai, irmãos, é como um sinal. Ela vai indo, ela vai, mas porque tem um povo que se consagrou. Tem um povo que se preocupou em obedecer a Deus. E a ordem de Deus é: santifiquem-se hoje, porque amanhã cuido eu. Faça, a ordem é: faça a sua parte hoje, porque amanhã e do amanhã eu cuido. Façam a sua parte hoje, porque no teu amanhã eu já estou lá. É isso que Deus está dizendo. Então o povo fez exatamente o que Deus falou, o que o homem de Deus falou. E Deus falou assim ainda: Josué, hoje eu vou mostrar para o povo que eu te escolhi. Hoje eu vou engrandecer o teu nome, assim como eu fui com Moisés. Hoje eu vou mostrar para o povo que eu te escolhi, eu te coloquei na frente, eu te nomeei, eu te capacitei, eu te santifiquei. Eu te santifiquei para que você ensine o povo a se santificar. Porque Deus, irmãos, quer trazer milagres através de um povo. Não de uma pessoa, de um povo. E o texto bíblico nos mostra, queridos irmãos, que em certos momentos, coisas que chegam em nossa vida como um problema e oposição, são as que Deus usará para criar oportunidades, para que você, eu, para que nós o conheçamos. Eu vou repetir. Em certos momentos de nossa vida, em certos momentos, coisas que chegam em nossa vida como um problema e oposição, são as coisas que Deus usará para criar oportunidades. Você não tem ideia, o seu futuro está cheio de oportunidades. O seu futuro, você será criativo. Você terá ideias para o reino. Você será criativo e tudo que você fizer prosperará, diz a Bíblia. Porque Deus tem um futuro certo e cheio de esperança. Alinhe-se com Deus. Alinhe-se com o Senhor. Nós não podemos contradizer a palavra de Deus. Um cristão que não é santo é uma contradição de tudo que a Bíblia ensina. Essa frase não é minha, mas eu peguei ela. Um cristão que não é santo é uma contradição a tudo aquilo que a Bíblia diz. Então santifique. Por quê? Porque Deus vem. E santificar é uma posição. É um comportamento, amados. É o que você faz no dia a dia. É o que você faz no secreto. É o que você faz, sabe, para a glória de Deus. Fazer isso para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Fazei tudo, fazei obra, comportamento. Fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus, meus irmãos. Porque Deus fará maravilhas. Posicione-se. Essas águas não vão te engolir. Posicione-se. Fique firme. Postura de quem conhece a Deus e tem um relacionamento com Ele. Segure firme. Mantenha-se firme. Nós vamos chegar do outro lado. O Senhor está nos guiando. O Senhor é o Deus de toda a terra. Ele está nos guiando. Oh, aleluia. Você não é a situação que você vive. Você é muito mais que isso, meu amado e minha amada. Mantenha-se firme. Não desvie o teu pensamento. Não deixe o diabo enganar você.
Não deixe o teu ego te enganar. Não deixe os teus temores te enganarem. Pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo, tenha postura, mantenha-se firme. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Ainda que 1000 caiam no teu lado, 10.000 caiam à tua direita. Mas fique firme, porque você não será atingido. Porque o Senhor te guarda, o Senhor te protege, o Senhor te ampara, o Senhor te conforta, o Senhor te consola, o Senhor te levanta, o Senhor te cura, o Senhor te enche. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Deus bendito e eterno, santo e verdadeiro. Não há outro Deus como o nosso Deus, irmãos, não há outro Deus. Deus está nos preparando uma grande surpresa. Deus vai surpreender-nos no nosso futuro. Não fique apegado aos rumores, às brigas governamentais. Não se apegue a isto. Se apegue à palavra de Deus. Eu tenho um futuro certo, cheio de esperança, cheio de vida. Eu tenho algo preparado. Meus planos, meus projetos não se frustrarão. Projetos de homens se frustram, homens brigam, mas Deus guardou o seu povo. O povo de Deus está protegido, está guardado. Louvado seja Deus. Não entre em questões loucas. Deixa Deus operar, deixa Deus agir. O Senhor está trabalhando, irmãos. O Senhor está trabalhando. Faça o seu trabalho. Seu trabalho qual é? Santificai. Santificai. Lembrei daquele comercial, lembra? Compre batom. Santifique-se. Santifique-se. Mantenha a postura. Firmeza. Firme. Ó. Firme. Vamos, irmão, vamos. Passa. Deus prometeu, as águas não vai vir, não. Glória a Deus. Vai, pode ir. Aleluia. Vem, irmão, vem. Segue. Esse Covid aí, não. A glória de Deus está aqui, ó. Ele não chega aí, ó. Está seco, né? Está seco. A glória de Deus está aqui, ó. Ele não chega nem perto, ele é queimado. Vem. Ai, irmãos. Nós vivemos por fé, amém? Eu disse na última live, aqui de casa, que você não precisa de fé para me ver. Você está me vendo. Esse é o problema. Porque ver, visão é um sentido, dos 5 sentidos que nós temos. Você se desgoverna quando você se distrai. Então, para muita gente, o que está vendo é só as águas que estão paradas. As águas pararam, meu Deus, e se essas águas descem? E se essas, meu Deus, se isso vem? Aí a gente está aqui, ó. Vamos, passa. Não vai não. Enquanto não passar o último, as águas não vão descer. Vem. Está entendendo? Porque nem todo mundo tem a mesma fé. Mas volto a dizer, isso não é um problema. O problema está se você colocar essa fé que você tem em alguém que não é Cristo. Lembra lá daquele pai que o filho endemoniado na água, no fogo? Você crê? Eu creio. Jesus perguntou, você crê? Eu creio. Mas ajuda a minha incredulidade. Olha, eu creio, mas me ajude. Aí Jesus fala, ó, geração incrédula. Mas falando da turma lá dele, dos discípulos. Porque ao Pai Jesus ajudou. Porque o homem foi sincero. Senhor, eu creio, mas a minha fé não é o bastante. Eu creio. Eu sei que o Senhor está falando é verdade. Mas a minha fé não é o bastante. Então me ajuda. Me ajuda a agir, a ser a quem eu tenho que ser e agir como eu tenho que agir. E Jesus foi e ajudou. Libertou o cara. Libertou o menino.
Então o que Deus está querendo nesses dias é que você seja sincero com Ele. Que você não fique se escondendo, seja sincero. Você não fique, sabe, achando que essas águas vão te engolir. Se essas águas te engolir, Deus é poderoso. Poderoso, sabia? Para fazer um grande peixe te engolir. Só para você viver. E aí você vive. Aí eu vivo. E eu volto a buscar a Deus dentro de um peixe. E aí Deus manda o peixe me vomitar na praia. Lembra de Jonas? Ah, irmãos queridos. Você pode fazer isso comigo? Você pode fazer, se manter firme aí? Faz aí. Vamos fazer esse exercício? Imagina que você está com a arca no ombro. Imagina mesmo. Vocês aqui em casa também, vai. Se imagina a arca no ombro. Imagina a glória de Deus, hein? Ao seu redor. Imagina, vai, imagina. Irmãos, eu me sinto tão forte. Quando eu imagino isso, sabe? Eu me sinto tão forte, tão... Meu, parece que é indestrutível. Nossa, que coisa. A arca de Deus, todo problema que vem agora, eu não reclamo, porque o problema chegou, então eu sei que Deus está me levando a entender que Ele tem algo maior, Ele está me treinando nesse sentido. Então eu tenho, sabe, eu tenho aqui, ó, a força de Deus, irmãos, até porque você, para segurar a arca, tem que mostrar o muque, né? Ó, força de Deus, e aí você começa agora com a outra mão, chamar, ó, ide pregar o Evangelho, lembra? Chama, compartilha essa live, tá entendendo? Você tem que trabalhar, santifica, compartilha, manda para alguém, manda para gente da tua família, mas manda aí, ó, não te custa nada, manda, tá entendendo? Se comunica, vem, essas águas não vão nos engolir, vem, a glória de Deus, irmãos, pensa assim, que a glória de Deus está aí contigo, pensa, agora pensa mesmo, bom, sem essa, vai, sem se achar de coitadinho, parece que estou vendo a cara, você não é coitadinha não, vai, estufa esse peito, muda essa postura, tenha firmeza, cabeça ereta, vamos lá, gente, vamos lá, o Senhor nos chamou para trabalhar, o Senhor nos chamou para ser uma bênção, uma realidade, tenha postura, fiquem firmes, povo do Senhor, fiquem firmes, levante essa cabeça, você não vai passar fome, porque Ele disse que Ele vai te socorrer, levante essa cabeça, Deus está te ensinando, está te ajudando, a oposição é grande, sim, o problema é grande, mas Deus usará isso para te dar oportunidades, vai, passa o Jordão, passa, leva a sua família do outro lado, vai, passa o Jordão, pode passar, dá confiança. Eles ficaram no meio do mar, no meio do rio, por quê? Por quê? Se tornaram um exemplo de confiança. Será que eu tenho exemplos de confiança aí? Tem gente confiante aí do outro lado? Tem gente que está confiando aí do outro lado? Se você está confiando, diga, eu estou, pastor. Eu estou, pastor. Confiando, gente. Postura. Vem, vamos. O caminho está aberto. Pode passar. O Senhor nos colocou aqui no meio. Oh, aleluia. As igrejas podem ter até fechado as portas, mas Deus nos colocou aqui. Deus nos colocou aqui para dizer para você, pode passar. Pode passar. Porque o mesmo Deus da igreja é o Deus que está me usando aqui para falar contigo. Pode passar. Segue o caminho, se santifica. Faz sua parte. Porque do outro lado é comigo. Jericó
Não se preocupe com Jericó. Jericó é coisa minha, diz o Senhor. Se santifica hoje, porque Jericó é coisa minha. Aí vocês sabem o que aconteceu em Jericó, vocês sabem. As muralhas caíram. E a primeira cidade que eles conquistaram. Então Deus quer fazer coisas grandes. Para a gente terminar, tem um texto que diz assim, eu quero ler esse texto. Efésios 3, verso 20. Efésios 3, 20. Uma coisa que a gente aprende, que quando a gente está no meio, a gente aprende que a adoração não se adora somente quando se chega no destino. Nós adoramos no meio da tribulação. No meio da tribulação. Lembram-se de Paulo e Silas? Depois de apanharem, estarem presos, no meio de uma tribulação terrível, perto da meia-noite, eles foram o quê? Adorar o Senhor. Então o Senhor está nos ensinando, irmãos. Parou no meio. Então esse é tempo de adoração. A arca está aqui. Louvado seja Deus, bendito seja o seu nome. Glorioso e eterno Deus. Não seremos abalados. Não seremos. Nosso Deus é mais forte. Amém. Tudo Ele pode. Amém? Amém. Ele está fazendo algo grande. Amém. Efésios 3, 20. E eu encerro aqui, tá, pastor? Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundante. Aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais. Diga, Ele faz tudo, muito mais. Diga, Ele faz tudo, muito mais. Além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós. Em quem opera o poder? O poder opera em nós. Deus estava no meio do povo. E do povo emanava a glória. Vocês estão entendendo? É o que a Bíblia diz aqui, ó. Verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer. Aquele que é poderoso é o seu Deus, tá? Tudo muito mais abundante. Sabe, você pensa assim, em uma coisa e Deus faz algo muito além. Você fala, eu não mereço. Imagine se Deus fosse me dar o que eu merecesse. Meu Deus, eu não quero não. Eu não quero receber de Deus o que eu mereço. Porque eu mereço a morte. Mas Ele me deu vida, isso é graça. Então, algo que veio no meu coração aqui, ó, graça é para hoje. Esperança é para amanhã. Uau! Anote isso aí. Graça é para hoje. Esperança para amanhã. Graça para hoje. Esperança amanhã. Graça hoje. Esperança amanhã. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te proteja. Você pode fechar os seus olhos onde você estiver. Pai, ouvimos a Tua palavra e a tememos. Fomos chamados, Senhor, não para preocupar-nos com o amanhã, mas fomos chamados, Senhor, para trabalhar hoje, para continuar arando essa terra hoje, para plantarmos essa semente hoje. Fomos chamados para santificar, buscar o Senhor, nos envolver contigo, levar outras pessoas, Senhor, a ter um encontro com o Senhor. Guarda, sim, Pai, o teu povo,
porque o Senhor opera em nós algo tão poderoso, que nossa mente nem imagina, mas é o que o Senhor opera através de nós. Então eu oro, Pai, para que haja vida sobre o teu povo. Eu oro, Pai, para que em nome de Jesus, eles possam passar esse mar a seco, porque nós estamos, Senhor, firmes, convictos, adorando ao grande Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Então, Pai amado, em nome de Jesus, levanta, Senhor, teu povo, segura na mão do teu povo, Pai, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom, fico com essa mensagem, tá? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que o Senhor fale ainda mais profundamente em seu coração, tá? Um beijo no seu coração, paz seja convosco. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus.